Olá de novo, YouTube. Eu não vou fingir que eu não estou gravando isso aqui no mesmo dia, porque eu estou gravando no mesmo dia sim, ainda mais que hoje eu tinha reservado esse dia para gravar. Deu um monte de coisas erradas com o arquivo da câmera e eu estou tendo que gravar de novo. Vamos falar de comédias românticas lidas em 2025. Vamos nessa. Como eu expliquei no vídeo anterior, eu fiz uma meta de 24 livros para serem lidos em 2025. Bati essa meta, mas eu também tinha uma meta de leitura, uma lista de leitura, na verdade, para ler esse ano, e que eu não li necessariamente todos os livros daquela lista. Algumas coisas foram improvisadas e as comédias românticas todas foram improvisadas. Porque eu não tinha definido os exatos 24 livros, óbvio, porque eu sou sagitariana, eu ia querer mudar alguma coisa, então deixei alguns definidos e outros para o meu coração me guiar. E é a mesma coisa que eu vou fazer para o ano que vem, porém isso é assunto para outro vídeo. Vamos falar da primeira comédia romântica ali desse ano. E, gente, todas aqui, absolutamente todas aqui tem hot, tá? Todas. Só essa aqui é de uma autora diferente, que foi a primeira que eu li esse ano. Foi assim, abriu as portas da comédia romântica, que é Vizinho Infernal. Cara, eu dei excelentes gargalhadas com esse livro. Eu achei maravilhoso. Aqui a gente vai conhecer a história da Milena, que é uma advogada júnior. Ela mora ali com a amiga dela, que também é ex-namorada dela, e ela está desconfiada de que o vizinho de cima é um demônio. E aí ela começa a conjecturar isso com a amiga dela. A amiga dela fica tipo, mana, fala sério. E aí ela confronta ele. Ele admite, em algum momento, que ele é realmente um demônio. E ele quer ajuda dela, porque ele está, tipo, passando por um teste para saber se ele pode voltar para o céu. O céu deu essa segunda chance para ele, vamos dizer assim. Mas ele não quer, ele quer ficar na Terra. Então ele quer a ajuda dela para fazer a defesa dele para ele ficar na Terra. Não quer nem voltar para o inferno, nem ir para o céu. E aí ela vai acompanhar a vida dele para poder fazer essa análise e montar essa defesa dele. E, cara, aí um monte de coisa acontece, né? Porque ele é responsável, ele é maluco, ele é muito livre, espírito livre. Aí ele anda pelado, aí ele dá em cima dela o tempo todo. Aí tem um gato que fala, uma pomba esquisita. Cara, sério, é muito bom, assim. O livro ele é realmente divertido, um livro gostosinho de você ler. Me tirou ótimas, gostosíssimas, saborosíssimas risadas. E os dois eles funcionam muito bem juntos. A Milena tem uma coisa também de que ela é uma pessoa que pensa muito, né? O cérebro dela trabalha muito e ela se cobra bastante. E também ela aceitou a estranheza dela. E isso para mim é sensacional nesse livro, porque por muito tempo eu fui uma pessoa que eu tentava performar de um jeito diferente, porque ficava com medo do que as pessoas iam dizer, do que as pessoas iam pensar de mim, se eu ia ser esquisita demais para elas, com o meu jeito de ser. Então, por muito tempo eu performei muito uma persona que não existia, tipo, atuei mesmo, para poder sentir que eu tava me encaixando, e obviamente isso é cansativo para um caralho. E aí eu fui parando de ser essa pessoa, esse personagem. E a Milena me lembrou muito disso, sabe? Como é importante a gente ser quem a gente é, né? Ser quem eu sou, acreditar em mim mesma e sabe, agir da maneira como eu ajo, pensando nos outros, claro, mas não só pensando nos outros, sabe? Pensando que os outros são mais importantes do que eu sempre, a todo momento, e que eu preciso estar agradando as pessoas sempre, a todo momento. Ela é isso, ela tem as estranhezas dela, vamos colocar em várias aspas assim, de não gostar. Inclusive, essas eu me identifiquei muito. Não gosto que as pessoas toquem muito, não gosto que as pessoas falem muito perto. Gente, tem um negócio que assim. Cara, eu lembro que eu tinha uma amiga na escola. Eu vou ter que fazer esse parênteses. Eu tinha uma amiga na escola que a gente estava conversando, aí a gente começava a conversar aqui, quando a gente via, a gente estava quase lá de fora da escola, porque ela ia andando pra frente e falando assim, falando assim, falando assim, falando assim, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Sempre tive esse nervoso de gente falando muito perto de mim. Não gosto até hoje de gente falando muito perto de mim. Encostar e tal,
Eu não ligo tanto. A Milena liga mais do que eu. Mas agora falar muito perto de mim me dá muito nervoso. E é isso, assim. Aí ela só é amiga de pessoas que aceitam esse jeito dela. E se a pessoa não vai aceitar que ela tem esses pontos, não vai ser amiga dela. E é isso. Ah, vai ter um amigo só? Ué, gente, mas vai fazer o quê? Vai ficar fingindo que aceita as pessoas te tocando só porque quando você fala que não gosta as pessoas acham ruim? Porra, errado tá você, né? Então, eu achei maravilhoso. Ela tenta exorcizar o Bel. Cara, é muito bom. Eu ri muito desse livro. Achei ele maravilhoso. E abriu as portas para coisas mais fortes. A Hipótese do Amor, de Ellie Hazelwood. Gente, sério. Que livro saboroso. Que livro maravilhoso de ser lido. Eu não estou nem aí. Se as pessoas acham que comédia romântica, ai, nem é livro, não sei o que. Eu simplesmente não estou nem aí. Que livro bom de ler. Sério. Esse livro vai contar a história da Olive e do Adam. A Olive é uma estudante de doutorado de biologia. Não me lembro o estado. E aí ela tava saindo com um carinha. Não tava mais afim de sair com esse carinha. Parou de sair com esse carinha. Mas a amiga dela ficou interessada nesse carinha. Porém, não queria ficar com o carinha porque tava se achando meio talarica. E aí a Olive falou assim: vou fingir que estou no encontro, vou dar uns beijos na boca pra minha amiga ver e perceber que eu tô super ok se ela quiser sair com esse carinha. E aí ela vai fazer isso, só que ela não tem ninguém, não tem um encontro marcado, não tem ninguém, sabe, pra ela fazer o fake dating. Não tem. Então ela sai no corredor e aí a primeira pessoa que passa na frente dela, ela tasca-lhe um beijo e vida que segue. Quem é este bendito desta primeira pessoa que passa e ela tasca um beijo? Adam, que é um professor de biologia do instituto. Não é professor dela, mas é um professor de biologia do instituto que fica perplexo, óbvio, tipo, como assim você me beijou? E aí, acaba que eles dois concordam em fingir que estão namorando, porque pra amiga dela, ela vai parecer superada, e para um instituto que o pessoal da faculdade está achando que ele vai meter o pé, também para ele diz que é interessante porque vão perceber que ele tem ali raízes que ele quer manter naquela cidade, que ele não vai mudar de emprego. Estão achando que ele quer mudar de emprego, estão congelando alguns recursos dele. Ai, meu marido até falou que tem uns furos nisso, que não é assim, porque os recursos não são para pro cara, né? Tipo, pro professor, são para não sei o que lá, enfim. Mas eu não sei, também é Estados Unidos, né? Pode funcionar de diferente que funciona aqui no Brasil. Não me importa. O que me importa é que eles fingem que namoram. E aí, eventualmente, eles começam a se gostar. Claro. E aí, eles chegam no hotel que só tem uma cama. Mentira. Não, não tem só uma cama no hotel, tá? Tem uma cama para cada um. Mas é isso, eles vão, começam a conversar um com o outro. No início ela acha que vai ser a coisa mais esquisita do mundo, porque ele é super conhecido por ser péssimo, sabe? Por ser grosso, por ser seco, por reprovar os outros, coisas desse tipo. Nada de humilhação, assédio, isso não. Mas ele é muito assim, na lata, sabe? Ah, seu trabalho tá uma merda. Faz tudo de novo. E aí ela acha que no início vai ser muito esquisito conversar com ele, que vai ser muito esquisito para as pessoas saberem que ela tá namorando com ele, porque como assim, né, minha filha? Tá traindo o corpo decente, você. E aí eles começam a se gostar, e o Adam é um fofo, ele é um cachorrinho dela. Gente, sério. Eu me sinto uma adolescente com 14 anos. Porque eu fico, ai meu Deus, é isso, protege ela. Ai, juro. Pra mim é simplesmente sensacional. Adorei esse livro. Eu terminei o livro assim. A luz deu uma variada, então vai ficar um pouco diferente, mas vamos nessa pra gente continuar aqui. Um Amor Problemático de Verão, também da Ellie Hazelwood. Esse foi o segundo livro dela que eu li na vida mesmo. Eu nunca tinha lido nada da autora, como eu já disse. E aí, nesse Um Amor Problemático de Verão, a gente vai conhecer a história da Maya Kilgore, que tem 23 anos, e do Connor Harkness, sei lá como é que fala o nome dele, que é um cara de 38 anos. Aí a gente tem o famigerado age gap, ou em português, né, uma diferença grande de idade entre os dois.
Não é uma coisa assustadora, sinceramente, porque o personagem, ele age como se ele fosse um ancião, como se ele tivesse, assim, 157 anos. Ele tem 38 anos, gente. Ok, ele é consideravelmente mais novo que ela, mas não é como se ele estivesse com, sabe, ele e o Matusalém a 80 quilômetros por hora. O livro acontece ali, numa casa na Europa, na Itália, porque o irmão da Maya, que é o Eli, ele vai casar com a Rue, que são outros personagens que a gente vai falar depois. E aí, esses dois vão casar, alugar essa casa para poder fazer o casamento, coisa e tal. A Maya vai, o Connor vai também, porque o Connor é amigo do Eli. Eles dois têm uma empresa junto com a... Esqueci o nome da menina. Mas são 3 amigos que têm uma empresa. E aí, beleza, o Eli, irmão mais velho da Maya, cuidou dela quando os pais deles dois morreram, né? Ele ficou responsável legal por ela. E o Connor e a Maya desenvolveram um relacionamento à distância, mas um relacionamento amoroso. Os dois se gostam, mas eles não ficam juntos porque o Connor acha que é muito mais velho, é muito velho para ela. Então eles se conheceram quando ela estava no início da faculdade, ela passa por um momento difícil e tal no relacionamento. Ele viaja até o lugar onde ela está para poder consolá-la, etc. E ela vai criando essa paixão por ele. Eles dois, como eu disse, criam esse relacionamento mesmo, em que eles se falam todos os dias, por horas e tal. Ele tenta esquecer a Maia e não consegue. Xereca de mel. É nesse ponto que estamos. O casamento vai acontecer. Todo o livro se passa nesses dias antes do casamento, mas, óbvio, a autora usa o recurso também, né, de memória do personagem, para poder trazer acontecimentos do passado ali para aqueles dois, para aquela situação, etc. Qual é o meu ponto? Primeiro que eu não sou a maior fã dessa coisa da diferença de idade, assim. Eu admito que eu já fui preconceituosa com isso, mas não sei, entendeu? Hoje em dia eu olho e acho, ai, cara, nada a ver, sabe? Porque assim, óbvio, né? Se for muito nova, eu acho que não dá. Essa já é uma diferença que, assim, eu acho que com 23 anos ela pode ser muito menina ainda, sabe? Não é uma mulher mesmo, dona de si. Mas aí, mulheres e mulheres de 23 anos, né? Eu acho que hoje, aos 28, eu sou muito mais madura do que eu era com 23, graças a Deus. Eu sempre olho pra trás e penso, nossa, eu era muito besta. E graças a Deus, porque então eu percebo que eu tô evoluindo e ficando mais madura. Mas eu não acho que seja uma coisa assim também criminosa, sabe? Porra, ela tem 23 anos. Eu acho que quanto mais velho você fica, mais fica ok a diferença de idade. Né? Ai, nossa, tem 55 e o cara tem 70. Sabe? Acho que vai chegando um momento que as coisas vão ficando ok. Mas é isso, não sou a maior fã desse tipo de narrativa, mas também não posso ser hipócrita, né? Porque leio o livro em que os homens têm 500 anos e as meninas 20. Esse foi o segundo da Ellie que eu li. Aí eles vão, enfim, minha crítica é que eu achei que teve uma virada de chave ali do Connor rápida demais. Porque, como eu disse, o relacionamento deles evolui ali nesses dias que eles estão esperando o casamento acontecer. Mas assim, é muito rápido, porque eles estão há anos nesse lenga-lenga. E aí quando chega, do nada, mudou o negócio. Estalou, agora eu sou diferente. Eu não acredito. A Razão do Amor também, de Ellie Hazelwood, vai falar da vida ali da Bikonigwasser, eu não sei falar o nome dela, e do Levi Ward, não sei. Vou escrever aí porque eu não sei falar. Quem é nossa diva? Nossa diva colorida, cabelos coloridos, legging de galáxia. Um minuto de silêncio. A diva, ela é ali, eu não lembro o que ela é engenheira de alguma coisa. E ela vai para um projeto da NASA. E esse eu achei muito legal, porque é o ambiente NASA, cenários NASA. Eu não sei como é que é dentro da NASA, mas eu criei tudo na minha cabeça e gostei bastante. E ela vai ter que ali colaborar com um outro cientista, que é tipo meio que o arqui-inimigo dela,
porque é um cara que ela sabe que odeia ela desde o período da faculdade. Ele não fala com ela direito, ele não olha na cara dela, ele não curte a cara dela. E aí eles dois vão ter que trabalhar juntos para poder desenvolver esse bendito desse capacete de astronauta. Ficam lá na NASA interagindo, tem gatos. Eu amo livros que tem gatos. Então, ela é uma gatinha que ela tá ali, não sabe se adota e tal. Qual é o grande, pra mim, ponto alto aqui? Ela tem um Twitter anônimo, que é arroba o que Mariko Rifaria. E ali ela posta várias dificuldades dela, do dia a dia, dentro desse mundo das mulheres nas ciências. E várias outras mulheres acabam marcando, né, o que Mariko Rifaria para falar sobre isso, coisas que estão acontecendo. Não fui citada num artigo. Enfim, coisas desse tipo que tem muito. Eu não sou do time, eu não sou do mundo da pesquisa, mas eu sei que tem muito. E aí ela tem que responder pro orientador dela, então fazer relatórios e tal, porque a universidade que ela faz o doutorado está muito interessada em ter o nome deles citados, como, olha, uma pesquisadora da universidade tal fez ABCD coisa. E aí eles estão desenvolvendo esse capacete e o Levi é esse outro responsável que está lá na NASA, que trabalha lá há mais tempo e que odeia ela. E, enfim, ela tem um amigo dentro desse perfil anônimo, que ela não mostra cara, não mostra nada. Tem um outro amigo nesse perfil que também é ali uma pessoa do mundo das ciências e que é tipo um apoiador da causa de o que Mariko faria, um aliado. E eles dois conversam e tal, lá. Um belo momento ele desabafa coisas pra ela sobre uma pessoa que ele gosta. E aí a gente já sabe pra onde estamos nos enveredando, não é mesmo? Ele é fofo, assim, também. Os homens da Ellie Hazelwood são todos fofos. E ele é um fofo, ele é apaixonado. Ele não queria demonstrar a paixão dele, mas era isso, ele era um cara apaixonado. Ele achava ela muito bonita e sempre quis ficar com ela e nunca teve coragem. E ela, assim, ela é uma pessoa com dificuldade de se apegar também, de se arriscar. Até a coisinha da gatinha, ela fica tipo, ai, será que eu adoto o gato? Mas aí depois, e se eu tiver que ir para outro lugar e não poder ficar mais com o gato? Porque ela é órfã, né, do pai e da mãe. Ela é a irmã gêmea. A irmã gêmea fica rodando o mundo inteiro. E ela sempre morou em um monte de lugares. Então ela morou pelo mundo todo, foi jogada de parente em parente, de um lado para o outro. Então ela tem essa dificuldade em parar e ficar com alguém. Ela sempre quer estabilidade, mas ela não sabe abraçar a estabilidade também, sabe? Tipo, essa pessoa aqui é legal, me faz bem, vou ficar com ela, entendeu? Ela tem um pouco dessa dificuldade. É o drama, assim, vamos dizer, da personagem. E ela tem a mesma coisa que a Bruna Vieira tem, que eu muito fã, né? Porque eu não sei o que lá do nervo vasovagal. Qualquer coisa ela pluf, desmaia. E o Levi, fofo, sabe disso também. E olha, nota 10. Mentira, eu tô dando nota 10 pra tudo. E essas notas nem são as notas do livro, tá? É só porque eu tenho mania de falar nota 10. Mas esse é muito bom. Eu acho que talvez esse seja o meu segundo preferido da Ellie Hazelwood. Amor, teoricamente, também é bom. Ele é ali a história do Jack Smith. É muito bom falar Smith. Isso é uma coisa sobre os livros deles, né, que eu não sabia, assim, que tinha diferença entre física teórica e física experimental. E aí, ai, nossa, Sabrina, onde é que você estava no ensino médio? Gente, eu estudei numa escola estadual. Nem todos os anos eu tive um professor de física. Então, assim, querer cobrar que eu saiba a diferença, por favor, me poupe. Então, eu não sabia, eu fui descobrir com esse livro aqui. Ela é da física teórica, tá ali fazendo o doutorado dela e ela tem que dar aulas para poder ter dinheiro e tal, né, para sobreviver. Ela dá lá um monte de aula, mas ela não gosta, ela não se sente bem, feliz, realizada fazendo isso. Ela não tem tempo para poder escrever os artigos dela, para poder pensar realmente na tese dela. E o professor dela, que orienta ela, é um bosta. Ele também, assim, não estimula ela, não pensa em escrever ela em algum projeto, alguma coisa, conseguir contatos pra levar ela pra um lugar legal. Fica minando mesmo ali as possibilidades que ela poderia ter.
E aí ela acaba se inscrevendo numa vaga para ser professora, como é que fala? Fixa, tem outro nome. Numa universidade, e aí quando ela chega lá, ela descobre que Jack Smith está lá, que é um cara que odeia os físicos teóricos, ou pelo menos ela acredita que ele odeia os físicos teóricos, porque ele escreveu uma vez um artigo que era uma piada contra os físicos teóricos. E esse artigo foi publicado na maior revista de física teórica, que era editada pelo atual professor orientador da Elsie. Jack Smith só fez isso porque ele queria se vingar desse professor. E aí ele, novinho, tipo 15, 16 anos, escreveu um artigo de qualquer jeito, mandou para a revista. O artigo não foi revisado, né? E aí publicaram, e aí foi tipo a vergonha nacional, mundial da física teórica. Isso é muito fofoca da academia, entendeu? Eu fiz estágio num laboratório de... Era gênero, sexualidade, não sei o que lá, era várias coisas. Mas assim, era mais de humanas, sabe? Não era de física, matemática, essas coisas. Mas era um laboratório de pesquisa. Dentro desse mundinho, diversidade e tal. E assim, as fofoquinhas dentro do mundo acadêmico, cara, elas são iguaizinhas às fofoquinhas da Vinícius Júnior com Virgínia. Cara, só mudam os personagens, mas que tem um monte de fofoquinha. Tem um monte de fofoquinha. Eu não sou desse meio, mas eu posso afirmar que sim. Tenho convicções. Jack Smith acaba ajudando ela a perceber que esse professor não ajuda ela em nada, que ele não leva ela pra frente, que ela poderia conseguir coisas melhores. E ajuda ela mesma ali a criar uma autoestima que ela não tem. Ela é muito insegura, ela acha que ela não é suficiente. Esse professor dela falou que mandou o currículo dela pra todo mundo, ninguém quis trabalhar com ela, entendeu? E não foi bem assim. Então ele vai lá e faz ajuda mesmo ela a construir essa autoestima e a se enxergar como uma boa profissional que ela é e de tentar fazer o que ela realmente quer fazer. Ela não quer ser professora, ela quer ser pesquisadora, mas ela acaba aplicando para certas vagas que são de professor porque ela acha que é o que ela vai conseguir. E ela precisa ganhar dinheiro, então ela acaba aceitando o que tem. E aí o Jack vai lá sendo um fofo, tal qual todos os homens de Ellie Hazelwood, e ajuda ela a enxergar que ela é maravilhosa e que ela só precisa se olhar no espelho e ver que ela é maravilhosa. Pronto, e acabou, não tem mais nada. Não precisa fazer mais nada, já é perfeita. Sim, mais um da Ellie Hazelwood. Sabrina, você zerou todos os livros de Ellie Hazelwood? Não, ainda tem coisa pra eu ler. E quando eu terminar todos, aí eu vou fazer um vídeo de ranking dos livros dela, né, pra mim, meu ranking pessoal, inspirada num vídeo que eu vi que a Captuts fez. Bom, vamos lá. Não é Amor. Não é Amor foi lançado primeiro. Eu é que não li primeiro. Mas ele vai contar a história do Eli Kilgore e da Rue. O Eli é o irmão mais velho lá da Maya, do outro livro que eu falei. Esse livro aqui, e a própria Ellen Hazelwood já avisa isso no início do livro, ele é o mais diferente de todos. Ele é o mais... que mais tem hot de todos. Porque o Eli e a Rue, eles são pessoas que eles tiveram dificuldades na infância, na adolescência, dificuldades emocionais. Então acaba que tudo deles é sexo, entendeu? Eles são obcecados, não obcecados, tá? Que é muito forte. Mas é o único jeito que eles sabem de se comunicar. Então isso é muito forte para eles dois. A motivação de tudo para eles ser sexo existe. Não é uma coisa tipo, a autora queria, entendeu? Barbarizar. Não foi isso. E aqui a gente vai conhecer a história da Rue, que ela é uma engenheira de biotecnologia na Klein, que é uma empresa lá X. Ela ficou amiga da dona dessa empresa, ela e uma outra amiga dela trabalham lá, é uma startup. Aí o que acontece? O Eli, junto com o Connor e a Minami, acho que é esse o nome da amiga, eles têm uma empresa lá de fundos de não sei o que, de seguro. E olha, difícil, não me lembro mais direito com tanto detalhe. Mas o que ele faz? Eles fazem. Normalmente eles compram as dívidas das empresas para poder investir nas empresas e vê-las crescerem e ficarem melhores e ganharem dinheiro com isso.
E aí é isso mais ou menos que eles fazem com a Klein. E aí e eles, enfim, fizeram isso. Mas a Rue não conhece o Eli. Quando isso tudo tá acontecendo, ela nem sabe o que tá acontecendo, etc. O livro começa com a Rue e o Eli se conhecendo num aplicativo. E aí depois ela descobre que ele é o cara que tá comprando a empresa da amiga dela. E ela trabalha na empresa da amiga dela, então ela vai ser afetada. Ela sente que até tá traindo a amiga dela de alguma forma porque ela tá interessada no maluco que tá comprando a empresa. Que a amiga dela não confia neles, acha que eles dois podem, que eles três, né? Fazer alguma coisa com a Klein e tal. E a realidade é outra. A amiga dela não é tão amiga assim, ela é golpistinha. Então, a gente vai descobrindo isso junto com a personagem, todo esse passado que a dona da Klein tem com o Eli. E aí você vai entendendo as motivações dele, isso, aquilo, outro. A gente conhece do passado dele também, do passado dela. Ela é, de longe, a personagem mais diferente da Ellie Hazelwood. Porque ela não é... Apesar dela ter um bom humor e tal, ela não é tão engraçadinha, ela não é tão piadista, ela não é tão, sabe, humor. Ela é mais na dela, ela é mais fechada e tal. Você percebe isso pelo jeito dela falar, de se expressar. Mas eu achei o livro bom pra fazer um ranking, ele estaria mais ali pra baixo, porque eu prefiro as outras, muito animadas e risonhas e hahaha. Sou sagitariana também. E por fim, o último livro da Ellie Hazelwood que eu li esse ano, que também foi o último que eu li de comédia romântica, que foi Odeio Te Amar. Esse vídeo poderia ser um vídeo sobre Ellie Hazelwood, mas não dá porque tem o primeiro não é dela e aqui não tem todos que eu pretendo ler da diva. Que é Odeio Te Amar. Odeio Te Amar, ele funciona mais no formato de contos. Então são 3 contos grandes sobre Mara, Sed e Hannah. Esse não ficou tão na minha cabeça, assim, eu acho que por ter mais personagens e porque eu tava engolindo todos os livros dessa mulher também. Então, assim, chega uma hora que o cérebro trava. Então eu lembro que no primeiro ela herda uma casa de uma professora e aí ela vai chegar pra morar nessa casa, já tem um cara morando lá, um cara lindo, gostoso, não sei o que, óbvio, tem que ser. E aí eles dois primeiro se odeiam, depois eles vão ficando amigos e aí depois, vocês já sabem, né? Muitos filhos, graças a Deus. Assim, acho que o meu preferido foi esse primeiro. Eu gostei bastante, assim, do relacionamento deles. Eu achei eles dois os mais fofos, queridos, maravilhosos. Aí, a Sede, ela encontra um cara, por acaso, na rua, por causa de um salgado de padaria ruim que ela come. E aí, esses dois eu já não achei muito legal, entendeu? Porque, assim, pra mim foi muito falta de comunicação. Eles acabam presos no elevador e aí ela conta pra ele o que foi que aconteceu, enfim. Mas ela tem uma pesquisa. Ai, os cachorros vão estragar meu vídeo. Eu vou ter que gravar com o cachorro latindo, porque eu preciso gravar. Ela tem uma pesquisa, e aí a empresa que ela trabalha está tentando ali conseguir um cliente específico, eles não conseguiram ainda. Ela sai com esse cara que ela conheceu aleatoriamente, conversa com ele, conta umas coisas para ele sobre o trabalho dela, coisa e tal. E ela tem tese publicada, tem artigo publicado sobre o trabalho dela. Ele lê aquilo, manda para as pessoas na empresa dele, e aí, a partir desse trabalho dela, eles acabam conseguindo o cliente que a empresa dela estava tentando conseguir. Então ela fica se sentindo traída, achando que ele fez tudo de propósito, aquilo outro. E não foi nada disso, foi porque já estava tudo publicado e disponível. Enfim, não era um super segredo. Mas aí acaba assim, né? Dão certo e tal, lá. Mas esse eu não gostei muito, assim. Nem esse, nem o segundo, que é uma diva que trabalha no gelo. Aí ela fica presa lá e o dela é mais com o passado, assim. Contando de como foi quando ela se relacionou com o cara do passado, como as coisas ficaram e depois como eles acabam reatando. Mas aí também, ela também é engenheira. Engenheira? Uma engenheira aeroespacial. Ela também é da NASA, essa diva. E aí ela teve um trelelê com um primo da Mara, que é essa primeira amiga da primeira história, porque as três são amigas, tem isso. Isso é uma coisa legal, que as três são amigas.
E aí, nesse trelelê, eles acabaram também não ficando juntos, porque ela não curtia relacionamento, era só um peito e rala. E aí ele era do relacionamento e tal, mas depois ela se sente traída por ele, porque ela quer fazer um projeto. Ele é hierarquicamente acima dela e proíbe o projeto dela. Ela acha que ele tá tentando sabotar ela, sabotá-la. Mas não é isso, é porque ele sabe que é arriscado e tal. Também, falta de comunicação. Se eles tivessem conversado um pouquinho, se ela não tivesse ido lá assim falar com ele, ela ia ter visto que, na verdade, ele só tinha amor no coração para oferecer. O único erro, amar demais. Tá tudo certo. Bom, é isso. Esses foram os lidos de comédia romântica do ano. E os cachorros latindo pra caramba. Infelizmente vai ter que ficar assim, porque eu não vou ter outro momento para gravar esse vídeo. Senão também vai ficar tudo sempre na cabeça, uma descontinuação do cacete. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Espero que vocês leiam comédia romântica, porque é bom a gente ler coisa por entretenimento. É bom a gente ler só pra passar tempo, entendeu? Não tem que toda leitura ser uma coisa crânea, sabe? Ah, isso, aquilo, outro. Tá tudo certo a gente ler uma coisa para se divertir e aquecer o nosso coração. Eu espero que a leitura aqueça o seu coração sempre que possível, de uma maneira fofa. Tchau!